Cá estou eu e você e eu, começando mais um episódio do podcast Diária da Delegada. Então, gente, se inscreva aí no canal do Diário Campineiro, porque aí você vai ser avisado todas as vezes que uma nova entrevista for ao ar, ok? O nosso podcast vai ao ar pelo YouTube, né, no Diário Campineiro, através da página do Diário Campineiro, e você se inscrevendo vai estar sempre antenado nas entrevistas super interessantes que a gente faz aqui no nosso programa. O mês de março todo nós dedicamos à entrevista de mulheres que nos representam, que nos servem como referência de estímulo, mulheres que vivem na própria pele as dificuldades apresentadas nessa vida, outras que fazem da sua dor, né, o suporte para aquela que não sabe lidar com o mesmo problema. E hoje nós trazemos aqui mais uma mulher forte, empoderada, uma amiga querida. Bom, toda mulher que eu apresento aqui, vocês já viram que eu ponho lá em cima, né? Porque eu aprendi a amar as mulheres, sabe? E respeitar, inclusive, aquelas que eu não amo nem um pouquinho. Mas, enfim, a gente tem que entender que cada uma é cada uma, né? O que hoje é de um jeito, amanhã pode ser visto de outro. Hoje nós vamos entrevistar uma mulher que dedica a vida ao empreendedorismo feminino, né? Ela é especialista em contabilidade consultiva e ela é conhecida também, olha só, cientista da riqueza. Eu falo da Fabiana Brito, minha amiga Fabi. Seja muito bem-vinda, tão bom te ver aqui. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro, que realmente fortalece as mulheres, sempre nos abraça, sempre nos acolhe, sempre nos envolve e nos põe para cima. Ah, obrigada. Você é uma amiga querida, né? Aliás, nesses anos todos em Campinas, eu agradeço a minha bandeira de defesa da mulher, porque ela me aproximou, né, de uma causa que ninguém acreditava. Hoje todo mundo fala da questão da mulher, do empoderamento, mas eu venho de uma geração que ninguém se importava com isso, né? Violência doméstica era uma coisa que não existia no dicionário, né? Então, eu fico muito feliz, principalmente pela política, por ter me proporcionado conhecer pessoas como você, que eu conheci nessa caminhada aí. Verdade. Né, Fabi? Fabi, por que você se autodenomina cientista da riqueza? Confesso que eu te conhecia e que eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu achei muito bacana. O que é ser cientista da riqueza? A contabilidade ela é uma ciência que, por incrível que pareça, é uma ciência humana, que muita gente acha que é uma ciência exata. Não é. Ah, é? Porque a contabilidade ela muda, né, conforme o homem escreve suas leis, a contabilidade muda. Uma ciência exata é aquela ciência que 2 mais 2 sempre serão 4. E a contabilidade não é assim. Estamos em plena reforma tributária e isso vem nos mostrar que a contabilidade tem que se adequar à nova legislação. Então, todo dia a legislação mudando e a gente se adequando. Então, a contabilidade é uma ciência e ela é a ciência que estuda as riquezas, que vão te levar para o próximo nível. Então, cientista da riqueza devido à ciência contábil, que é a ciência que vai enriquecer as pessoas. Você também se preocupa muito com o empreendedorismo feminino, né? E aí, como é que é para uma mulher que tem seu próprio escritório de contabilidade? Porque a gente está falando aqui de uma sumidade, né? Uma pessoa que estuda, que se atualiza. A Fabi não para no tempo, né? Ela não é o tipo da profissional que eu conheço, inclusive sou cliente, né? Com muita honra, uma mulher que resolve problemas aí da gente, né? Principalmente para nós mulheres que não temos esse feeling, né? Para finanças, para contabilidade. E a Gabi, ela tem um trabalho assim. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas do fortalecimento da mulher. Então, como é que é para uma mulher gerir o seu próprio escritório de contabilidade? Olha, eu não vou dizer que é fácil. Apesar de eu ter estudado muito sobre isso, é desafiador. Porque eu não nasci numa família de empresários, né? Eu vim de uma família onde meu pai era da construção civil, pedreiro, minha mãe era costureira, eles trabalhavam por conta. Eram empreendedores? Sim, não existia essa nomenclatura na época. Sim. Se denominava trabalhamos por conta. Só que, assim, eles só tomavam conta do dinheiro deles, né? E agora, assim,
Você virar empresária, aí é você gerir um fluxo de caixa, é você saber que você tem aquele budget que você tem que deixar para a folha de pagamento, para as pessoas que trabalham com você, que você tem que cuidar das pessoas e não pode faltar dinheiro. Então, você tem que ser aquela coisa ali de eterno olho, né, no fluxo de caixa, que é o que a contabilidade traz essa expertise, de olhar o quanto cobrar, como cobrar, quem é o cliente que está dando prejuízo, você tem que mandar embora, porque não quer pagar o que é justo. Então, assim, é desafiador e é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Não foi uma coisa assim, eu aprendi só lá nos livros. Não. Tem aquela coisa da expertise de ir trabalhando também com várias empresas, né? E aí você vê como vai funcionando as outras empresas e vai aprendendo e vai aplicando na sua empresa. Você está há quantos anos já como contadora? Olha, eu me formei em 2007. Mas eu trabalho na área contábil desde os 14 anos. Então, já são quase 35 anos que eu trabalho em área contábil. Então, assim, sou um bebê, mas com 35 anos de experiência. Bebê lindo, maravilhoso. É isso. E nunca mais saí. Então, a mulher que vai gerir o seu próprio escritório de contabilidade, ela tem que se atualizar constantemente, não é isso? Todos os dias. E ela tem acesso a cursos que não exijam tantos recursos. Como fazer para gerir a própria empresa? Porque a contadora ela vai administrar a empresa dos outros, mas e a sua própria empresa? Olha, esse foi assim um grande calcanhar de Aquiles. No início eu pensava, porque foi assim, comecei só eu, e aí foi crescendo. E eu falei, gente, eu não dou mais conta sozinha. Eu tenho que expandir e eu preciso de mais pessoas. Aí foi vindo a primeira pessoa, a segunda pessoa. E eu preocupada, eu falei, gente, isso daqui é muito desafiador. Comecei a pensar, vou chamar as minhas amigas que também têm escritório e vou conversar com elas como elas fazem. Montei um café, que eu falo, café com a contadora. Vamos fazer um café contábil? A gente marcou lá na padaria romana. E era para ir só as mulheres, porque eu sempre sou dessa, né? Da bandeira das mulheres. Aí, uma amiga minha que é casada com um contador também falou, eu posso levar meu marido? Falei, tá, traz ele, vai. Nós não somos sexistas, traz ele para ele olhar a gente. E aí, nesse primeiro café, já foi 10 contadores. E a gente começou conversar sobre as dificuldades de ter um escritório contábil, ser empresário contábil, como cada um fazia para vencer os próprios desafios. Você viu que tá dando erro na entrega do social? O que você fez lá no seu escritório? Qual sistema você usa? E para você contratar, como você está fazendo? Então, eu me uni forças com outros empresários que também eram do ramo. E hoje a gente tem um grupo. Esse grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem um grupo com 100 contadores. Que é a confraria dos contadores, não é só das mulheres. Não é essa? Não é essa. Não a é confraria essa. dos contadores é o meu escritório. Tá. Que desde o início eu coloquei esse nome, que era para ser, na verdade, um grupo de mulheres palestrantes sobre educação financeira. Nem era para ser inclusive, você dava curso sobre isso, né? De capacitação das mulheres. Eu continuo ainda. Só que assim, eu queria ser só isso, educadora. Só que acabou que assim, você pode ser minha contadora? Você pode ser minha contadora também? E aí eu virei um escritório de contabilidade. O meu grande que eu queria fugir da contabilidade de novo, mas a contabilidade me puxou e falou, você vai ser contadora sim. E tô aqui eu como contadora. Já faz 6 anos que existe a Confraria das Contadoras, um escritório, graças a Deus, que está crescendo, é próspero. Eu comecei do zero, não tinha nenhum cliente, saí por aí falando, oi, eu sou contadora, eu sou a cientista da riqueza. E foi vindo o primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente. Os seus amigos não confiam, né, na nossa capacidade. Foi assim que começou também. Eu fui primeiro prospectar meus amigos, mas ninguém confiava. Falava, não. Já tem meu contador. Que é sempre assim, né? Os amigos não geralmente crédito. As pessoas não querem mudar. Você é doida, vai empreender. Não, que isso, vai passar fome. Eu falei, não vou passar fome, não. E aí foi vindo. Hoje eu já tenho 200 clientes, graças a Deus. Clientes da contabilidade. Mensais. E assim, você tem funcionários ou você tem parcerias, assim, terceiriza? Como é que trabalhar com outros contadores? Porque, com certeza, você não tem perna suficiente para lidar com tantos clientes. Eu trabalho com os 2 modelos. Tenho funcionários, CLT, tenho também funcionários, não, parceiros, PJ.
Sim. Que, dependendo da demanda, chegou Terceirizados, uma é. auditoria cabeluda, de uma Sei. expertise X. Porque, assim, o contador, ele tem que ter diversos conhecimentos. Vamos supor, eu sou contador e eu faço a área tributária. Só que tem a área tributária de supermercado, que é de um jeito, do agronegócio é de outro jeito, da indústria de papel é de outro jeito. Então, assim, não dá para saber de tudo. O contador falar, eu sei fazer tudo, tá mentindo. Ele não vai saber fazer tudo. Quem muito fala que faz, não faz nada. Porque você tem que ser especialista em uma coisa. Não dá para ser especialista em tudo. Mas não é seu caso, você trabalha diversas áreas. Sim, mas tem áreas, assim, que eu conto com os parceiros. Eu também não vou falar que eu sei de tudo. Eu sei muito, assim, da área tributária, porque sempre atuei na área tributária. Mas falar para mim assim, Fabiana, vamos aqui fazer folha de pagamento, entrega de social, já não é minha praia. Porque eu não faço essa área. Previdenciário, trabalhista, não é comigo. Entendi. Outra área também que a contabilidade em si mesmo, o débito, o crédito, no máximo, assim, análise do balanço, da DRE, do EBITDA, isso aí, ok. Agora, ir lá fazer o débito e crédito, gente, eu acho muito monótono. Vamos pegar o extrato aqui. Esse daqui é o débito, esse daqui é o crédito. Gente, não é para mim, eu acho muito monótono. Eu gosto de coisa sangue na veia. É o tributário mesmo que me apaixona, que me enche os olhos. Fabi, a grande maioria dos escritórios de contabilidade tem mulheres trabalhando, né? Muitas mulheres. Mas, assim, empresárias, contadoras empresárias que têm as suas próprias empresas, são muitas ou ainda há um caminho longo a percorrer? Olha, se você olhar na base operacional, eu creio que, assim, 90% dessa demanda operacional dos escritórios é tudo mulher. Que a mulher é da organização, é do papel, é da... né? Já a questão, eu vou ser o gerencial, eu vou ser o dono do escritório, geralmente é o homem. Não, porque, assim, a gente tem ainda essa característica de achar que os homens que sabem falar de negócios, que as mulheres não sabem se posicionar sobre esse assunto. Mas, assim, isso vem mudando. Mas não é assim, vem mudando, né? Aqueles passinhos bem tímidos, né? Assim, são poucas... pessoas que eu conheço que são assim donas de escritório. Eu acho que mais assim essa geração nova que está vindo aí, que está encarando, eu vou ter um escritório. Eu tenho algumas amigas que, inclusive elas que me encorajaram, porque assim, eu trabalhei 28 anos CLT e eu não tinha coragem de empreender. Eu falava assim, Deus me livre, eu não sei fazer isso não. Eu tinha muito medo. Chegava alguém no escritório e falava, vou chamar meu patrão para conversar. Porque a gente já tem aquele meio bloqueio, né? Tipo, isso eu falo besteira. E, assim, tendo todo o conhecimento dentro de mim e tinha medo de explanar, porque, assim, o que será que vai acontecer? Mas aí, chegou uma hora que eu falo, não, isso daqui não é mais para mim, não. Eu vou me jogar no mundo e vou vender o meu conhecimento, porque, igual você já tinha feito a pergunta e eu não te respondi, se era fácil ter acesso a cursos, Sim. Como que faz para se aperfeiçoar? Tem bastante atualização gratuita, vinda das nossas classes contábeis mesmo. E do próprio governo oferecem. Também tem? Do governo é pouco, né? Quase não tem. O que tem mesmo é das nossas classes contábeis. Os nossos Conselho Regional de Contabilidade, a FENACON, SESCOM, eles promovem vários cursos e existem também os cursos pagos. E, assim, eu sempre, ano passado mesmo, eu participei de 12 congressos. Eu vi, você E aí parece que eu falo, não, mas... Gente, se a gente não viver em congresso, porque aí a gente se conecta com outros contadores, e aí é nesse lugar que você vai aprender na prática tudo que você precisa para levar para o seu operacional dentro do escritório. Então, tem que ter essa troca, tem que ter esse conhecimento, porque senão não adianta você ficar só ali atrás da mesa, com seus papéis, com seu computador, numa caixinha. Esse contador, ele está fadado a desaparecer. Né? Falir. Porque não vai ter como ele se conectar, Não, ele tem que ver gente, ele tem que ver pessoas, ele tem que sair do escritório, ele tem que falar com todo mundo, falar com o seu cliente, porque senão não dá. Até porque o contador é o que vai encontrar a solução dos problemas que a empresa gerou, né? Exato. Não é simplesmente fazer um imposto de renda. Não. Né? Tem toda uma gestão da riqueza. Tem muita gente que acha que nós só fazemos imposto de renda. Tipo exatamente. Mas aí você faz imposto de renda e o resto do ano você faz o quê? O resto do ano, minha filha. Ainda tem todas as outras coisas que a gente fez junto com o imposto de renda e continua fazendo no decorrer do ano. Então, os seus clientes têm uma espécie de consultoria constante,
sempre atualizado por conta da sua personalidade de estar indo em busca constante do aprimoramento do conhecimento, né, Fabi? Sim, uma coisa que era, assim, muito de mim. Eu gosto de pessoas. E todo mundo falava assim, mas você nem combina com contabilidade, você é tão expansiva, você fala. O que você está falando nesse curso aí? Eu falei, gente, é que eu comecei na contabilidade e depois, né, não tem como sair daqui, né? Comecei com 14 anos, vamos ficar aqui. E aí, me incomodava estar no escritório e não poder falar com os clientes. Tipo, você só manda o e-mail, a guia do imposto e tá tudo bem. Eu falava, gente, mas não podia dar um toque pro cliente, falar que se ele fizesse assim ou se ele fizesse assado? E hoje eu tenho essa liberdade. Então, quando eu fui criar o meu escritório, eu pensei, eu quero que o meu escritório não seja só um envio de guias. Ele tem que ser humanizado, ele tem que ser aquele olho no olho, vamos tomar um café, vamos conversar. Porque só receber o faturamento, só receber as notas de compras, isso tem muita coisa além. Você tem que estar próximo para poder realmente entender da operação do cliente. E não é uma receita de bolo, que eu vou falar, Terezinha, para você funciona, aqui a receita de bolo de fubá da minha avó, e aí, pro outro não. Pode ser que o outro precisa de um bolo de chocolate com uma calda, né? Ali, até a receita diferente. De bolo varia da mão da pessoa. Sim. Eu pego uma receita lá, né? Tá assim, outro dia, fazendo um bolo lá com os meus netos, uma xícara de açúcar, aí... Pega lá uma xícara de farinha. Ele veio com uma xícara desse tamanho para açúcar e uma desse tamanhinho, né? Aí eu expliquei, não, mas tem que ser do mesmo tamanho e tal. Sim, vai dar certo. Porque eu não sei se você é como eu, mas eu adoro uma cozinha, né? Piloto um fogão como ninguém. Eu venho de família grande. Minha casa, fim de semana, é sempre cozinhando para 10, 12 pessoas. Então, assim, eu vou para a cozinha, eu improviso, eu faço as coisas, mas... Tem gente que segue rigorosamente a receita. Você é assim, Fabi? Não, eu não sou rigorosamente da receita, não. Eu gosto dos improvisos, até assim, para mim, nunca um bolo vai ser igual o outro. O meu sempre também. Vai ter um toque especial. Às vezes até dá errado. Pode até dar errado, inclusive, né? Mas geralmente dá certo. Me diz uma coisa, como é que você está preparando aí os seus clientes para todas essas mudanças aí da reforma tributária que estão por vir? O que a gente ouve falar dos empresários é que o país está quebrado, que vão aumentar todos os impostos, e assim, é um discurso, sabe, que vai colando na população. Eu ouço muita gente dizer, o país está quebrando e não sei o quê. E aí você entra no supermercado, está cheio, você vai comprar uma viagem, está cheio. Vai para a praia, está lotada. Vai para a praia, está lotado, hotel lotado, que são coisas até supérfluas, digamos assim. O preço dos alimentos, sim, eles estão altos, né? A gente vê que é alto, mas já foi muito mais alto. Então, como é que você está preparando, né, os seus clientes? Porque por trás da verdadeira reforma, do que está no papel, existem os boatos, existe a turma do contra, sim, não é verdade? Então, como é quando um cliente pergunta para você, né, se ele vai quebrar com a reforma tributária, o que você responde? Olha, infelizmente, a gente tem toda essa questão de muito burburinho, né, que atrapalha, na verdade, que não é uma coisa construtiva, que não ajuda. Temos também falas aí dos críticos, igual... teve uma fala aí que, inclusive, veio contra a nossa classe contábil, que eu achei péssima, que falaram assim, existem mais contadores no Brasil do que engenheiros. A crítica veio falar. Falei, Nossa. Gente... Claro, nem toda empresa precisa de um engenheiro. Só se for na hora de construir. Mas toda empresa precisa de um contador. Toda empresa, independente do tamanho, precisa do contador. E assim, por que precisa do contador? Porque é tudo muito, realmente, um Lego, um quebra-cabeças. E assim, só vai saber dirigir aquele quebra-cabeças quem entende. Não é todo mundo que tem expertise em ler uma legislação e entender as minúcias de cada, né, linha que está ali. E aplicar em cada empresa de forma diferente. Para você é melhor a gente aplicar essa parte, para você é melhor essa. Então, assim, existe a reforma tributária, ela vem com esse perfil de ter um IVA, que vai ser um imposto único, que vai ajudar, que vai simplificar. Mas até a gente se adequar, vai ter muito choro e ranger de dentes. Porque essa reforma tributária tá em pauta aí há décadas, né? Está em pauta e assim vai ser implantada e nunca é. Mas, assim... Para 2026, 1%
das empresas estão já entrando. Para 2027 já vai começar o IBS e CBS. Mas, assim, para nós, contadores, é muito mais desafiador porque a gente tem que estar calculando tudo do modo antigo e do modo novo. Mas Então, depois vai simplificar. Mas são 6 anos de implantação. Então, são 6 anos de muito desafio e muito sofrimento. Então, nesse momento, é um momento de valorizar a classe contábil e não falar que existem mais contadores do que engenheiros. Porque, nesse momento, o que vai precisar mesmo é de muito contador. Porque, para destrinchar tudo isso, nos próximos 6 anos... Então, assim, é pegar o cliente... dar as orientações e é tudo personalizado. Cada empresa é de um jeito. Não tem como você falar a sua receita de bolo, para todo mundo vai ser assim. Não. Para cada um vai ser a sua receita personalizada e adequada. Para que não haja perdas. Porque, vamos supor, para você se adequar, vai ter o aumento do imposto, mas aí que você tem que adequar? No seu preço. Tem que mexer no preço. Porque, senão, aí quebra mesmo. Fabi, eu, como sua cliente, né? Eu me lembro que quando eu te procurei, você me disse assim, olha, me dá seu CPF e, de repente, eu não precisei correr atrás de documento nenhum, sabe? Você conseguiu o extrato lá da Previdência Social, do SPPrev, que eu sou funcionária pública, da Academia de Polícia, não sei o quê. E aí eu falo, meu Deus, com certeza é o uso da tecnologia, né? Sim. Então, a tecnologia... né? Ela veio para ajudar ou ela é muito complexa ainda? Os contadores mais antigos, eles estão capacitados para usar a inteligência artificial, por exemplo, a favor da contabilidade? Olha, tem uma frase que eu gosto de usar. Ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não tem mais como você ser fora da inteligência artificial, fora da... Tudo é dentro da tecnologia. A plataforma não existe mais. Eu vou fazer um imposto de renda datilografado na mão? Não, é dentro do ECAC. Não adianta você, eu vou preencher aqui e vou entregar de qualquer jeito. Não dá certo. Sempre tem, porque assim, qualquer vírgula, qualquer centavo pode dar restrição na malha fina. E aí, tá tudo lá. A Receita Federal sabe de tudo, né? Tá tudo lá já... Nossa, não tem como, explanado. Né? Tipo assim, é tipo o Apocalipse, o livro da vida aberta, e assim, todos os seus pecados serão contados agora. Não adianta você querer inventar que não sabe, que você sabe sim. Então, nesse momento, a gente tem que estar ali, e às vezes a pessoa esquece. Então, não dá para você fazer, vou fazer no escuro e vou entregar que talvez dê certo. Não. Você tem que fazer todos os checks ali com a base de dados da Receita, que é tecnologia. Então, por mais que você baixe o programa e queira fazer na mão... Até porque agora tem o ponto olhar .gov, o processamento. Né? Ponto .gov, Sim, né? Você tem que olhar o Gov, o bendito Gov. Nossa, eu tenho uma dificuldade com o Gov, porque do jeito que eles explicam, olha, eu fui lá buscar meu olerite, obtenha atrás do Gov. Pô, mas antes eu entrava no site do SPP, pegava direto. Agora tudo. O Gov é uma assinatura única que serve para tudo. É para o Detran, é para a Fazenda, é Nota Fiscal Paulista. Tudo você vai usar o Gov. Então, assim, é uma senha universal que você tem que guardar. É mais importante agora que o RG, é mais importante que todas as coisas. Não esqueçam, porque o negócio, se perde essa senha também, se perde os dados vinculados, atrelados a ela, depois é uma dor de cabeça. Tipo, você cadastra lá e esqueceu o seu e-mail. Ou trocou do número de celular. Vai chegar o código de acesso na onde? Que existe muito disso, que as pessoas esquecem o celular, esquecem o e-mail cadastrado. Perdem o celular. E isso, assim, eu vejo mais dificuldade com os idosos, infelizmente. Não, e mas aí óbvio, eu te digo que isso. A gente que é jovem da tecnologia e mexe todos os dias, a gente já apanha. E imagina que não tem essa expertise. Mas é por isso que nós estamos aqui, para ajudar as pessoas. Viu, Fabi, eu já te consultei por receber, né, assim, uma cobrança, né, entra em contato e vem lá o site Gov, entendeu? E eu agora já aprendi que eu não confio nem nas logos que aparecem, né, no site do correio, em nome do correio, Sim. Cobrando taxa, né, de algum produto que você comprou. Eu, por exemplo, já aprendi.
E toda vez que eu recebo, hoje mesmo eu recebi um comunicado de um processo que eu nem lembro da época da academia de polícia, quando eu ingressei como professora, nem lembro se eu tenho esse processo. Mas antes de abrir, já passei para a minha filha, que é advogada, porque por que veio para mim, né? Em nome dela. Então, é alguém usando de fake news. Como é que as pessoas elas têm condições de consultar, ela deve consultar um contador quando ela recebeu uma cobrança, toda vez que ela recebeu uma cobrança? Se ela está insegura quanto isso, deve consultar. Porque, assim, o número de golpes cada vez mais anda crescendo, infelizmente, no nosso país. E, assim, é uma tecnologia que eles usam que estou abrindo um CNPJ. Vou dar o nosso exemplo que a gente lá vê todos os dias. Eu estou abrindo o CNPJ. O CNPJ, ele tem um processo, vai para a junta comercial, que é a última etapa, e aí a junta, de 24 a 48 horas, sai o número do CNPJ. Antes de eu, Fabiana, saber o número do CNPJ, ele saiu, não sei qual é o robô, o rastreio que tem, que pega esse CNPJ, já pega o que é um dado público. Pega o CNPJ, pega o dado da empresa, do sócio, administrador, o e-mail, o telefone que tem lá, que é um dado público, que fica exposto, e já liga e fala, ai, seu CNPJ saiu, tem uma taxa aqui para você pagar, senão seu CNPJ vai ser cancelado. É demais. Gente, como que pode? Nem eu sabia que o CNPJ ficou pronto e o golpista já sabe que o CNPJ está pronto. Então, significa que alguém está invadindo o sistema, né? Tem, infelizmente, aí uns gaps espalhados que a gente não sabe como, que... Então, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Por mais Se você quer dormir tranquilo, né? LGPD, quando você tem CNPJ, seus dados ficam expostos. Do CPF não fica exposto. Qualquer mas pessoa não sei consulta um CNPJ? Conseguem. Qualquer pessoa? Sim, qualquer pessoa. É um dado público. Então, no CNPJ, você deve também ter o cuidado de, se você não quer ser perturbado, compre uma linha de celular só para aquele CNPJ. Porque senão seu telefone vai tocar o dia inteiro que Deus deu. As pessoas recomendam também que você, para Tem utilizar bancos, para usar banco, você tenha um celular que você deixa em casa. Mas você está na rua, precisa fazer uma operação, como é que você vai falar, só vou usar lá em casa? Não. Né? Difícil. Não dá. Fabi, você que chegou agora, a gente está falando com a maestra, nós podemos dizer assim, né, da sua vida financeira, né, que é uma contadora qualificada, a Fabiana Brito, e ela é conhecida como a cientista da riqueza, e se você puxar aí a nossa entrevista, começamos ali atrás, ela vai explicar para você por que é importante você ter um contador qualificado para cuidar do seu dinheiro, dos seus negócios, e você não ir tanto na onda dos boatos que tem aí, porque tem muita politicagem nesse meio, né? Então, muito uso indevido, inclusive das redes sociais, mas também das informações, né? Isso é terrível. Mas você, como mulher, como pessoa, está passando por uma fase, um momento diferente da sua vida, porque você descobriu que agora tem que lidar com o câncer, né? Está aí uma mulher linda, maravilhosa, e eu confesso que eu nem te reconheci quando te vi, não aqui lá em casa, né, que você esteve lá comigo, mas assim, como é lidar com isso? Porque você até gravou um vídeo, né? Que o cabelo começou a cair, já não dava mais para esconder. Conta para a gente o que é passar por isso e tá assim, com esse astral, pronta para ir para uma festa, como se a vida realmente não tivesse problemas, né? É assim, no primeiro momento, eu confesso que foi assim de muito medo, né? Porque o câncer, hoje, ele é a doença que mais mata no nosso país. Ele superou, né, as questões de infarto, coração, tal, e está em primeiro lugar. Porque o índice, esse ano, na entrevista que eu dei esse ano também falando sobre isso, são 77 mil novos casos de câncer de mama no nosso país. Então, assim, é um número assustador. E eu fiquei com muito medo. Eu não queria falar para ninguém. Eu queria ficar lá enclausurada no meu quarto, chorando e esperando que alguém falasse para mim, não, é mentira que isso aconteceu com você, porque eu me sinto assim muito jovem. E aí eu achava nossa, essa doença é pro negócio da pessoa. Se eu tivesse que ter essa doença, eu teria lá com uns 80 anos, 90, sei lá.
Porque eu sou saudável, eu treino, eu me alimento bem, eu não como besteira, eu não tomo refrigerante, não bebo, não Tem fumo. uma cabeça super boa, Como que uma posso mulher ativa. Da onde que está essa doença em mim? Não é possível. Não, é mentira. Eu ia tomar banho, eu me olhava no espelho e falava, não é possível, acho que é mentira. E você percebeu um caroço, foi isso? Eu percebi um caroço na minha mamografia de 24, deu um nódulo de 1 centímetro e foi diagnosticado como um nódulo normal e não precisava fazer nada, que era normal. Nem pulsão, nada. Nada, nem uma pulsão, nem uma biópsia, nada. E você é uma fez coisa um normal. exame no convênio médico. No convênio não pode, médico, não no é laboratório, o SUS, né? não. Foi num laboratório aí, particular e tal. Só que assim, eu percebi que esse nódulo aí foi crescendo. Só que assim, como eu tava numa época que eu falei assim, eu acho que eu tô entrando na menopausa. Que é aquelas, a gente quer auto se cuidar, né? Claro. Eu acho que é a menopausa que tá me atacando. Porque eu tô com menos disposição, que eu sou uma pessoa muito ativa. E eu tava me sentindo, meio cansada, com um negócio estranho. E aí eu percebi que esse nódulo, ele aumentava e diminuía. Aumentava e diminuía. Falei, Ao gente, toque. é ao toque. Ia tomar banho, na hora de tomar banho, eu já percebi que, tipo, tem dia que ele tava muito evidente, tem dia que ele sumia. Tem dia que ele doía, tem dia que não doía mais. Eu falei, gente, eu acho que é coisa de, tipo... Eu não tava mais menstruando. Eu falei, eu acho que é alguma coisa relacionada Ligada a ao dia que eu vou... hormônio, alguma coisa. Os hormônios estão malucos, né? Que todo mundo fala que na menarca você fica com o hormônio maluco. Eu acho que é isso. Aí fui no médico em junho de 2025. 8 meses depois da minha... 7 meses depois desse primeiro exame. Aí ele falou, não, você... E nesse período todo eu estava sem menstruar mesmo. Aí ele falou, não, isso daí é realmente coisa da menopausa. Se você completar 1 ano sem menstruar, a gente vai fechar com chave de ouro o diagnóstico que é menopausa. E isso daí é coisa normal, esse caroço, né? A mama densa. Vamos fazer um exame de sangue para ver como que estão as coisas. Porque como sua mamografia, ela tem menos de 1 ano, então não precisa fazer outra. Tá bom. Fiz exame de sangue e aí deu que eu estava com anemia. Vamos tratar dessa anemia durante 1 mês, com ferro, com B12. E depois você volta aqui pra gente fazer um novo exame. Tá. Meu pai. Fiz tal. E nisso o caroço crescendo. Eu falei. Voltei com o exame de sangue 1 mês depois. Ele, não, realmente agora você tá nota 10, seu sangue tá ok, já acabou a anemia. Eu falei, mas esse caroço continua. Ele, então vamos fazer um ultrassom, porque ainda não estava na época. De um prazo de 1 ano, porque tem alguma coisa. Os convênios médicos, infelizmente, eles têm essa... restrição. 1 vez por ano só que pode ser feito... Meu pai. A mamografia. E o pior, esse ano mudou para 2 anos. Acredito nisso. Tanto os dependendo exames, da idade? Independente. A mamografia mudou para 2 anos e o Papa Nicolau também. Eu achei um absurdo. Aumentou o índice absurdamente, em vez de mim, restringir o tempo. Tinha que diminuir para 6 meses. Claro, claro. Se já teve alguma coisa, igual no meu caso, teve aqui um diagnóstico de benigno, sem nem ter feito nada, só olhando e achando da imaginação que é benigno, daqui 6 meses faz outro. Não. Agora é daqui 2 anos. Aí fiz o ultrassom em setembro e tava assim, super dolorido. Já tava ficando meio arroxeado a Isso pele. em setembro de 25. Setembro de 25. Quase 1 ano depois. Em outubro ia fazer 1 ano do primeiro mamografia. Pasmem, o diagnóstico deu que não era nada. Não, você não tem nada, isso daí não é nada. Confesso que assim, eu fiquei, a princípio, feliz. Porque todo mundo fala assim, o câncer não dói. Se tá doendo é porque não é nada. As minhas amigas que tiveram câncer me disseram isso. É mesmo? E eu, então tá bom, não tô com nada. Só que aí isso começou a incomodar de um jeito que é assim, o seu corpo falando com você, tipo, vamos acordar que isso tem alguma coisa aqui. E aí, na academia, que eu faço musculação todos os dias, eu comecei já a não conseguir fazer alguns exercícios. Tipo, vou fazer um cardio, vou fazer um polichinelo. Já tinha que segurar assim pra... Não aguentava de dor. De dor. Vou fazer barra, vou me pendurar na barra. Não dava mais. Voltei no médico e ele... Aí ele falou assim, olha, eu acho que esse ultrassom não tá legal. Eu acho que realmente tem alguma coisa aí. Mas eu acho que é um linfonódulo, uma inflamada, alguma coisa. Procura um mastologista. E aí me deu o encaminhamento de fazer uma nova mamografia e um novo ultrassom. Isso em dezembro, 3 meses depois. Quando eu fui fazer esse ultrassom e a nova mamografia, em dezembro,
eu vi lá no mesmo prédio que eu fui, tinha um mastologista. Eu falei, nossa, eu vou nesse mastologista aqui. Aí fui lá perguntar se ele aceitava o meu convênio. Ele não aceitava, falou que era só particular. Eu falei, vou pagar a consulta. Fez muito bem. E ele falou assim, eu sou amigo do cara da clínica, eu já vou pedir para ele fazer o laudo agora e a gente já vê o que acontece. Aí, a minha surpresa, quase caí de costas. Ele falou, tá vendo? Esse exame anterior mesmo aqui seu, tem um nódulo aqui de 4 centímetros e outro de 3 centímetros. Meu pai. E assim, eu não posso afirmar, mas assim, tá muito provável que isso aqui não é uma coisa boa. Corre que isso é uma coisa séria. E aí já me deu para fazer uma biópsia e uma Ressonância, alguma ressonância. câncer. E aí, 10 dias depois, veio já a confirmação. Infelizmente, era um carcinoma, tudo inflamado, tudo assim. Na biópsia deu que é aquele triplo negativo, que é um câncer super agressivo. Graças a Deus, não houve, tipo... Aí eu fui para o oncologista e ele falou assim, olha, do jeito que está aqui, você tinha que começar essa quimioterapia hoje. Mas eu não vou começar hoje porque também no exame tinha dado que tinha um outro caroço na mama direita. Ele falou, se tiver irradiado para a mama direita, pode ter, e for positivo, pode ter ido para outros órgãos. Porque Aí, esse câncer, no caso, já era uma metástase, uma né? metástase. Seria. Porque esse triplo negativo, ele dá metástase, ele gosta de comer a proteína dos ossos. Então, ele vai para a medula, vai para os ossos, vai para os outros órgãos. Eles começam a andar. Porque todo mundo fala, mas o câncer de mama é curável. Sim, depende de qual deles. O meu, por exemplo, é um câncer que dá em mulheres negras e mulheres jovens, que é esse triplo negativo. Então, ele é bem agressivo. E ele você vai começou a desenvolvendo muito quimioterapia rápido. logo depois? Comecei. Com convênio, você tem um convênio. Tenho convênio. Médico. Depois, eu primeiro passei lá no particular, tive que pagar tudo particular, porque, assim, pelo convênio era muito burocrático. Tipo, a minha primeiro exame, eu estava em dezembro, ele ia ser feito lá em fevereiro. E eu com a cabeça, né? A mil, nessa né? época que eu tava assim, eu quero viver num quarto escuro, só chorando. Eu falei, não dá para esperar. Então, fui lá, falei, quanto custa isso? Vamos parcelar no cartão aí em 10 vezes e vamos fazer tudo particular. Porque não dava para esperar. Sim. Pela boa vontade de 60 dias. Porque, assim, da minha vida tenho que eu cuidar. Eu não Com posso certeza. pôr na mão do convênio, porque, assim, já tinha sido tão prorrogado tanto essa questão desse nódulo, que podia ter sido tratado em 24, feito alguma coisa lá em 24, tirado ele, esperou crescer. Os 2 nódulos estavam dando quase 10 centímetros, eles eram muito próximos. Então, a região toda inflamada dava 10 centímetros. Não dava para operar imediato. Pai, muita coisa. Porque, vou operar. Como pegava axilas, podia dar alguma... É uma região linfática, né? linfática que podia, tipo, eu nem poderia ficar um APCD, nem conseguir levantar, movimentar Exato. o braço normalmente. Então, olha o caos que se transformou tudo isso. Mas, graças a Deus, começamos a quimioterapia depois disso, fez os exames, não tem nada nos ossos, não teve nenhuma Graças metástase. a Deus. E estamos aí, já estou indo para o 3º ciclo na próxima semana. E quanto tempo mais? Eu comecei com a quimio vermelha, que é aquela mais forte, né? Que fala que é a quimiodense. Ela é intravenosa ou é oral que você está tomando? Intravenosa. Ah, tá. E você passa super mal quando faz? Como é que é? Então, graças a Deus, meu corpo está me surpreendendo. É eu mesmo? estou, assim, surpresa, porque eu tinha mais medo do tratamento do que do câncer. Porque todo mundo Porque fala, todo mundo diz que é terrível, é passa uma muito dor mal. no corpo, não sei o quê. Em mim, incrivelmente, não deu nada. Eu passei, assim, a primeira quimioterapia, eu fui lá já preparada, que tipo assim, socorro. Eu vou sair daqui na cadeira de rodas sendo levada pelas pessoas. Não. Veio, primeiro eles dão um remédio para vômito, para ânsia, náuseas, Sim. para você não passar mal com os remédios. Depois dá um antialérgico para abrir melhor as veias e receber melhor. Aí vem a quimioterapia, a rifocina, eu esqueci o nome do remédio, que o vermelho mesmo. E ela sempre me perguntando, você não está sentindo nada? Não está com sono? Não está com ânsia? Não. Impressionante, Veio né? o último negócio, você tá com alguma coisa? Não. Aí, por último, ela, vou passar um soro para limpar suas veias e pode ir para casa. 5 horas depois, levantei de lá, falei para minha amiga que foi me acompanhar, pode deixar que eu mesmo dirijo, estou ótima, vamos lá para o escritório que tem reunião com o cliente. Fui para o escritório trabalhar, como se nada tivesse acontecido.
Olha, Fabi, a gente está chegando no fim da entrevista. Aliás, já passamos um tempo, mas é que esse tema do câncer de mama, ele tem que ser tratado com mais responsabilidade, né? Existem questões na sociedade, porque, assim, o poder público estimula, vai lá a carreta do câncer, aí você descobre que tem um câncer de mama e vai para onde? Imagine você que tem um convênio particular, teve condições de pagar separado, teve todo esse tempo, esse câncer avançando e você não tinha um diagnóstico preciso. Então, minha filha, eu quero agradecer muito a você. Vou querer que você volte aqui para falar mais para a gente, porque tudo isso que você está dizendo é muito importante, porque tem mulheres que falam assim, não, vou ter que raspar meu cabelo. Tal. Você fez isso com naturalidade, uma demonstração de responsabilidade para com o outro, né? Porque quando você faz isso, você não está preocupada com você. Você está preocupada que o outro não passe pelo que você passou. Sim. Eu acho que a principal coisa que a gente precisa falar sobre o câncer é que todas essas estatísticas que eles tanto falam, eu acho que elas estão ultrapassadas. Porque, assim, quando você fala... porque o câncer ele dá nas mulheres que não têm filhos, só tem filhos... E a mamografia é só depois dos 40, ainda é isso? Isso, absurdo. Porque, assim, está comprovado que as mulheres jovens estão também tendo. Então, assim, como elas vão saber se elas não fazem mamografia? Se eu fazendo mamografia eu tive que descobrir no tapa, imagine se eu não fizesse. Verdade. E, assim, eu vi uma entrevista, a pessoa falando, porque... a mulher que bebe, a mulher que fuma, que o não sedentarismo, que não amamentou, que teve filho tardio. Eu tive filho jovem. Minha primeira gestação foi com 17 anos. Então, eu tive 3 filhas, amamentei minhas 3 filhas, eu não bebo, eu não fumo, eu faço atividade física todos os dias. Uma vida super saudável. Os alimentos mais cancerígenos, os top 3 cancerígenos, bacon, linguiça e salsicha, eu nunca comi, nunca pus na boca. Então, assim, como eu estou dentro dessa estatística? Eu não estou. Então, se fosse só olhar para essas pesquisas, eu não iria. Não tem herança. Na minha família, ninguém teve câncer. Minha mãe tem 80 anos, não tem nada. Não tem diabetes, não tem pressão, nada. Então, assim, eu era uma pessoa que estava tranquila. E até porque tem essa... Como eu tive... você tem um nódulo. Na sua família tem alguém com câncer? Não. Aí eles não ligam. Mas, assim, tem que parar com isso. Qualquer nódulo tem que ser investigado, sim. Independente se tem 1 centímetro, 2... investiguem. Insista, né? Entra na Insistam. justiça, faz exame, entra com processo, exige, porque Exato. realmente não dá para acreditar que você está imune, né? Não existe imunidade contra o câncer, né? Você acabou de falar isso para a gente. Fabi, muito obrigada por sua visita aqui. Espero que você volte. Quero acompanhar seu caso, mostrar para as mulheres. E o pessoal pode te acompanhar nas redes sociais também. É Fabrito que ela está lá. Fabrito.contadora. E a da empresa, que é Confraria das Contadoras. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, que você tenha muito êxito no seu tratamento. E a gente está aqui, juntinho, orando por você. E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E assim, gente... nós encerramos essa entrevista. Muito difícil, porque toda mulher que é acometida de um câncer é uma de nós que pode partir, né? Então, que os órgãos de suporte à saúde da mulher revejam as legislações, que o SUS reveja a sua forma de tratar as pessoas com câncer, né? Não basta o diagnóstico, não adianta você estacionar uma carreta na praça e publicar, fazer vídeos e sair nas redes sociais, quando essa mulher que recebe o diagnóstico, muitas vezes não tem, ela tem que entrar numa fila. Eu conheço pessoas que estão na fila, sabendo que tem um câncer. Então, você imagine que dentro do seu corpo tem um inimigo que está se fortalecendo e você não tem como combater, porque você depende de uma fila para ser atendido. Deixo aqui meu abraço para você e todo o meu amor. Obrigada, Fabi. Tchau, gente.